Boa tarde. Boa tarde, vamos para nossa live hoje. Bem rapidinho, porque eu estou um pouquinho atrasada. Às vezes embolo um pouquinho aqui. Água, né? Sempre água. Oi, Fê, boa tarde. Boa tarde, dedinho na tela para convidar as pessoas. Boa tarde, Ronaldo. Vamos para nossa conversa terapêutica. Edna, boa tarde. Boa tarde, vamos dar curtida, dedinho na tela para espalhar nossa live. Hoje eu vou encerrar a live 10 para as 3. Um pouquinho atrasada, gente, mas é assim mesmo. Aqui a vida é mais real do que virtual, então tem dessas coisinhas, não é verdade? Estão todos bem? Sim? Olá, Terezinha. Boa tarde. Ontem nós falamos a respeito da questão de prevenção da doença, né? Principalmente a respeito desse Outubro Rosa. E que prevenção é diferente de diagnóstico precoce. Quando a gente fala muito do Outubro Rosa, a gente fala muito da questão do autoexame, do se observar, de fazer o preventivo direitinho, mas isso é para ter uma possibilidade de detecção precoce da doença, percebe? Adequada, tá? Estão me ouvindo? Que deu aqui que a minha conexão caiu. Hoje está bem nublado aqui. Onde eu moro faz bastante tempestade tropical e isso atrapalha um pouquinho. Então, quando a gente fala em prevenção, prevenção é tudo que você faz. Ah, legal. Prevenção é tudo que você faz para evitar de ficar doente. Por exemplo, hábitos diários, tomar água adequadamente, pelo menos 1 litro de manhã e 1 litro à tarde. Hoje eu tô um pouquinho fanha, né? Aqui o tempo vira e a gente fica resfriada. Tomar própolis todos os dias, isso tem a ver com prevenção. Se poupar de excessos, por exemplo, eu adoro refrigerante, né? Quem gosta, eu não gosto. Agora eu só tomo refrigerante no final de semana, porque algumas pessoas substituem o suco e o refrigerante no lugar da água. Isso é muito equivocado, porque tanto suco quanto refrigerante tem muito açúcar e isso inflama o nosso corpo de uma tal maneira que é muito complicado lidar com essa inflamação. E a outra coisa que inflama muito o nosso corpo é o nosso emocional. Quando a nossa saúde emocional não é equilibrada, quando eu falo equilibrada, eu quero chamar a atenção no sentido de que não é que você nunca irá se aborrecer, eu faço terapia, agora minha vida é um mar de rosas. Não. A terapia, tanto a psicoterapia, a psicanálise, a terapia floral, essas terapias, não importa qual terapia seja, ela te dá competência emocional. O que é essa competência emocional? É para que quando ocorre uma tribulação na vida, você fala, opa, eu consigo resolver melhor isso, eu consigo olhar melhor isso. Estão entendendo? Tá fazendo sentido isso? Então, gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar aqui a nossa live. Quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, é muito complicado porque algumas pessoas acham que só porque estão em dia com o exame e está tudo bem.
E na verdade, exame, como eu sempre falo, é detecção precoce. Você estará bem com a sua saúde, principalmente a mulherada aqui nesse Outubro Rosa, que logo teremos o Novembro Azul. Então, o que acontece? Esse Outubro Rosa é para incentivar a mulher, olha que interessante, incentivar a mulher a procurar ajuda se ela nota alguma coisa estranha. Por quê? Por quê? Às vezes a pessoa vê que formou ali um cisto, que tem uma coceirinha diferente, que está mais vermelho do que nunca, entendeu? A pessoa está vendo. Boa tarde, Adriana, boa tarde. Gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Hoje a gente vai até 10 para as 3, tá? Me enrolei um pouquinho aqui hoje. Então, o que acontece? Quando a gente fala de Outubro Rosa, é para encorajar as pessoas que estão com algum sintoma esquisito, principalmente na mama, a procurar ajuda. Por quê? As pessoas têm muito medo. As pessoas acham que ignorar um sintoma, ignorar uma lesão, uma feridinha, entendeu? Eu ignoro este problema e este problema não existe mais. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você tem um tumorzinho, alguma coisa, até mesmo na pele, e começa a ignorar esse sinal ele não vai diminuir porque você ignorou ele. Pelo contrário, ele está o quê? Aumentando e às vezes criando raízes além do que você está vendo, percebe? Então essas campanhas do Outubro Rosa nada mais é do que um encorajamento de falar: olha, mulher, tenha coragem de procurar ajuda. E esse tenha coragem de procurar ajuda é para falar a respeito do diagnóstico precoce, que são os exames, o autoexame, e vocês sabem aí como é que é. O que é então a prevenção? A prevenção é lidar com o nosso emocional. A prevenção é ter uma inteligência emocional aonde a gente não se abale por qualquer coisa. Percebe? Aonde alguém te faça uma malcriação e você, deixa pra lá. Por quê? A pessoa que está fazendo aquela malcriação, isso diz mais respeito dela do que de você. Ah, Fúvia, mas tá difícil não perder a cabeça com algumas pessoas. Eu sei. Quem estava aqui ontem? Ontem eu liguei a live, abri a live, não deu 10 minutos, uma pessoa totalmente avulsa. Boa tarde, Fátima, boa tarde. Ontem, assim que eu abri a live, não deu 10 minutos, uma pessoa totalmente avulsa veio falar, me ofender, entendeu? Que nem me conhece, porque são pessoas que distribuem ofensa aí como se fosse bala. E a gente faz o quê? Eu aceito ou não essa bala? Essa ofensa não é para mim. Essa ofensa diz mais sobre a pessoa do que de mim. A gente tem que ter muita inteligência emocional nessa questão da prevenção ao câncer de mama. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Então, por quê? São as nossas emoções que nos adoecem. É a nossa tristeza que faz cristais no nosso corpo. A Fátima está falando que cada um dá aquilo que tem. É verdade, é verdade, Fátima. Eu gosto muito de um ditado que fala assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E é exatamente isso, entendeu? Quando a gente tem essa inteligência emocional, a gente começa a ampliar os nossos horizontes e a enxergar a vida sem muita fantasia.
Porque quando a gente vai amadurecendo, não é que a gente vai perdendo a doçura da vida, que a gente vai perdendo o encanto da vida, não é isso. Quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente começa a perceber que está tudo bem aquele amigo lá, aquele colega de trabalho chegar de mau humor e você não fica mal o dia inteiro porque aquele colega chegou e mal falou com você. Aquele colega do trabalho que chegou e não te cumprimentou direito, o problema é com ele. Às vezes ele teve um baita de um aborrecimento em casa, aí a gente fica, nossa, fulano não falou comigo. Ao invés de acolher, ao invés de pegar uma xícara de café, uma xícara de água e falar, ei, meu colega, amigo, vi que você chegou aborrecido. Se você precisar, eu estou aqui para te ouvir. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz? Começa a fazer um monte de fofoca. Nossa, você viu fulano, você viu ciclana? Chegou, nem falou com ninguém. O marido, a esposa deve ter dormido de calça jeans. Olha como nós somos infantis emocionalmente. Eu também já fiz isso um dia. Então, eu gosto de chamar a atenção que a gente precisa amadurecer nessa escada da emoção, para que a gente olhe para aquela pessoa que chegou, às vezes esbaforida, atrasado, o filho às vezes passou a noite inteira doente, e nossa, ele nem olhou para mim. Mas por que ele não olhou para você? Será que é você, alecrim dourado, o centro do mundo? Ou aquela pessoa está passando por batalhas que só diz respeito a ela? Porque todo mundo que está na vida tem suas próprias batalhas. Todo mundo. Ninguém passa nessa vida sem batalhas individuais. E as batalhas são diferentes. A gente tem um péssimo hábito de achar que tudo é pior, que é melhor, que é mais difícil, que é mais leve. Essa régua, se está doendo muito, se está doendo pouco, é de quem está sentindo. Lógico que se é uma pessoa com uma inteligência emocional, um amadurecimento emocional, essa pessoa ela vai acolher as dores delas, mas não quer dizer que ela está ignorando que outras pessoas também estão sofrendo ou enfrentando lutas até maiores do que a sua. Mas isso não inviabiliza de você sentir a sua dor. Percebe? O que talvez não seja muito legal, a gente fazer de pinico o ouvido de um colega, de uma colega que está numa situação também muito complexa, muito difícil. Percebe? Então, quando a gente tem inteligência emocional, não quer dizer que você não tem direito de sentir a sua dor. Estão acompanhando o raciocínio? Não quer dizer isso. Oi, César. Vamos dar tapinha na tela para o TikTok subir a nossa live. Quando estamos buscando uma inteligência emocional, até porque ninguém nasceu pronto e está todo mundo na seara da vida, todo mundo na escola da vida, é verdade, um pouco de empatia com o outro e consigo próprio. Algumas pessoas são tão empáticas com o outro, algumas pessoas são tão caridosas com o outro, mas muito cruel consigo própria. Percebe? Então, esse equilíbrio, oi Marcele, este equilíbrio do autocuidado e da empatia ao outro não pode estar muito distante. Eu nasci católica, né? Então, os meus ditados são todos da Igreja Católica, apesar que eu não tenho nada contra a igreja e, pelo contrário, eu sou devota de Nossa Senhora. Mas isso não tem nada a ver com a terapia. Mas o que eu estou falando é assim, tem um ditado que eu gosto muito, é que não pode descobrir um santo para cobrir outro.
Eu não posso tirar a coberta de um santo, o véu de um santo, para cobrir outro santo, porque aí eu não estou resolvendo o problema. Eu não estou resolvendo problema nenhum. E o outro... E uma outra metáfora que eu gosto muito, que é muito utilizada, é que quando você está lá no avião e tem uma pane, uma turbulência, a primeira recomendação é: coloque você a sua máscara. Depois você coloca a máscara na sua criança ou o idoso, a pessoa que precisa ao seu lado. Primeiro você tem que garantir que você está com oxigênio, para que você consiga ajudar o outro, para que você consiga tomar atitudes, ter pensamentos, atitudes rápidas, para que não agrave aquele acidente. Percebe? E esse próprio oxigênio, quando a gente fala do acidente, é a nossa capacidade de acolher as nossas próprias dores, exatamente, não entrar em pânico, porque aí você não ajuda ninguém. E quando a gente acolhe as nossas dores, a gente briga menos com os nossos filhos, a gente tem mais paciência com as crianças, a gente acaba tendo mais paciência e mais empatia com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com as nossas relações de trabalho. Porque se eu acolho a minha dor, se eu estou olhando para a minha dor, não de forma egoísta, de que eu só olho para a minha dor e não importa a sua dor, não, mas se eu acolho a minha dor, se eu tenho inteligência emocional para falar: hoje eu preciso ficar sozinha, hoje eu não estou bem, hoje eu vou me permitir ficar em casa, hoje eu vou me permitir cuidar de mim, ir para terapia, ir para o salão de beleza, arrumar o cabelo, fazer as unhas. Não é egoísmo. O autocuidado faz com que você vai se nutrindo emocionalmente. Quando estamos nutridas emocionalmente, a gente não explode de qualquer forma em qualquer pessoa. Percebe? Muitas das vezes as mães explodem com as crianças, com os filhos, porque geralmente são mães exaustas, mulheres exaustas. Exaustas. E exaustão nunca é boa conselheira. Nunca. Quando estamos muito cansados, muito cansadas, não é bom conselheiro. E tudo isso inflama o nosso corpo. Então não adianta nada a pessoa tomar cúrcuma, não tomar refrigerante, comer direitinho. Obrigada, Adriana. Ter todo um cuidado com a alimentação e com o corpo, se ela não cuida das próprias dores. A pessoa que sempre explode com o outro, entendeu? Muita água. Como que a gente amadurece emocionalmente? Como que a gente acaba cuidando, acolhendo o nosso interior ferido, a nossa criança ferida? Como que a gente faz isso? Com terapia. É a terapia. A comida, ela não vai acolher a sua criança sofrida. O excesso de compra não vai acolher a tua criança ferida. A autodestruição corporal não vai acolher a tua criança. Na verdade, está só tampando o problema, fingindo que o problema não existe. É a terapia que faz com que você se nutre, que você acolha a sua dor. E quando a gente acolhe a nossa dor, a gente acaba tendo condições de acolher também a dor do outro, a ter mais paciência em casa. A pessoa muito reativa, a pessoa muito raivosa, em terapia, isso quer dizer que é uma pessoa muito ferida. Mas ninguém está aqui nessa vida para ser saco de pancada de ninguém. Percebe? Às vezes, vamos voltar aqui no Outubro Rosa. A mulher tá lá num relacionamento,
onde o cara é totalmente agressivo, ela é o saco de pancada deles. Não é justo. Mas ela precisa se nutrir para ter força, olha que interessante, para ter força até para identificar que este relacionamento está abusivo, porque muitas das pessoas vivem relações abusivas e não conseguem identificar, não conseguem nomear que esta relação é uma relação abusiva. E cada um tem o seu tempo. Não adianta você que vê lá a sua amiga numa relação abusiva e fica falando na cabeça dela. Não é assim que funciona. Precisa nutrir o cardíaco dela, o coração dela, com terapia floral, com aromaterapia, com shiatsu, reiki, watsu. Eu gosto muito dessas terapias não verbais, porque terapia é igual aqui, o energia feminina, até para quem está numa relação muito ruim, né? Isso é para mulher, específico para mulher. Então, o que essa energia feminina vai fazer? Vai nutrir aquele chakra cardíaco, vai nutrir a pessoa a tal ponto que ela comece a ter força para olhar e falar: caramba, eu mereço mais. E se a outra pessoa não aceita a terapia, por exemplo, a gente tem aqui o floral, que qualquer floral pode pôr na água da casa. E para as pessoas muito explosivas, muito violentas, com problema de vícios, é o renascimento. Eu trabalho com mulheres que muitas das vezes fazem a opção de cuidar do companheiro sem ele saber, colocando na água da casa, que não vai fazer mal nenhum a ele, mas vai nutrir essa ferida muito dolorida desse parceiro, para que ele consiga, ele diminua a agressividade, diminua o vício e que ele consiga olhar, até aceitar às vezes o fim do relacionamento de uma forma melhor, ou aceitar, procurar uma ajuda profissional, porque o floral ele nutre e em algumas vezes você precisa ir caminhando no degrau da terapia, percebe? Às vezes o floral ele vai te nutrir para que você tenha coragem de verbalizar aquilo que você não conta para ninguém. Porque se a gente olha com uma lupa, muitas mulheres foram vítimas de assédio, de violência, de abortos espontâneos ou não, mas são feridas tão profundas, tão doloridas, que essas mulheres não contam para ninguém. Aí ficam muito solitárias, às vezes muito fechadas em si, muito também reativas. Então, essas terapias não verbais, que são complementares, na verdade, é para nutrir a pessoa, até para a pessoa, poxa, não, eu fiquei bem, eu vou ficar só com floral, está tudo bem. Não, acho que eu vou procurar agora uma psicanálise, que eu quero falar, organizar pensamentos, organizar algumas coisas que estão dentro de mim. Tá fazendo sentido, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Alguém quer falar alguma coisa? Escrever, né? Alguma coisa? Então, e o que isso tem a ver com o Outubro Rosa? Ah, Adriana, obrigada. Sim, faz muito sentido. Vocês sabem o que é essa conversa terapêutica antes de eu voltar no Outubro Rosa? Vocês sabem o que eu estou falando aqui? Todas essas ideias, essas metáforas, vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? É altamente terapêutico. As minhas lives não são lives de festa, de engajamento, de um abraço o outro. Aqui, essa conversa terapêutica é altamente terapêutica para quem escuta. Por isso que eu falo, vai lá, escuta as lives antigas. Por quê? É uma hipnose conversacional.
sensacional. Chama hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. Então, nessa conversa que parece boba, que parece uma conversa sem muito sentido, eu vou para um lado, depois eu volto, pego o gancho e retomo e dou uma volta para voltar no assunto. Isso tudo, na verdade, é uma hipnose conversacional. Para quem está aqui ouvindo, o cérebro está fazendo novos caminhos neurais. E a partir desses novos caminhos neurais, são respostas químicas corporais que vão ajustando, vão olhando para aquelas dificuldades que cada um sabe onde tem. Então, por isso que chama conversa terapêutica. Não é à toa, não é para gastar o meu tempo e nem para gastar o tempo de vocês. É para que a gente consiga ter uma plasticidade neural, um olhar diferente a partir das nossas dificuldades. Percebe? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na questão feminina, por exemplo, a candidíase. O que é a candidíase? A candidíase, na verdade, é um excesso de proliferação da nossa microbiota que faz parte do nosso corpo mesmo. Então, estamos aqui com um fungo, mas por algum motivo esse fungo ele sai do equilíbrio dele, da homeostase dele, e começa a incomodar a mulher. Entendeu? Então, e como que a gente cuida da candidíase? A candidíase, geralmente, a pessoa que come muito doce, muito açúcar, ela apresenta alguns episódios de candidíase, porque o que alimenta esse fungo é o excesso de açúcar. A pessoa diabética geralmente tem mais candidíase do que a pessoa não diabética. Por quê? O que é o diabetes? O diabetes é não lidar com o açúcar, com a doçura da vida. Entendeu? E quando a gente faz também, quando a mulher faz também muita candidíase, quando ela não está satisfeita com a própria vida, satisfeita com o parceiro. Aí ela começa a fazer candidíase de repetição, porque é o corpo dela gritando, é o inconsciente dela tentando chamar a atenção que ela não está feliz naquele momento, que algo não está bom, que ela não está sendo respeitada. Aí ela acaba comendo mais doce, engordando às vezes para ficar tudo no inconsciente, para ficar menos interessante. Mas a gente precisa ter coragem de olhar o que o nosso corpo, Fúvia, mas candidíase é só fungo. Não tem nada a ver com o emocional. Tem tudo a ver com o emocional, porque este fungo está na microflora feminina. Mas o que faz esse fungo sair do equilíbrio? Como eu disse, resumo do resumo, é o excesso de açúcar. Mas o que faz a gente buscar cada vez mais doce? Barriga quentinha, coração quentinho. Barriga quentinha, coração quentinho. A pessoa que gosta de muito doce, ela é uma busca de nutrir o emocional dela a partir de um chocolate, de uma bomba, de um sorvete, de uma pizza, porque também tudo acaba em açúcar. Percebe? Então, os banhos ajudam, o banho de assento ajuda, os 7 dias, 14 dias de própolis ajuda, o chá de camomila ajuda, o banho de assento com chá de camomila, com rosas brancas, é excelente para candidíase, excelente, ajuda, mas eu estou cuidando do externo. E como que a gente cuida do nosso interno? É aprendendo, conseguindo às vezes a se posicionar melhor, a falar que, olha, companheiro, companheira, não tá bom assim, não tô gostando. Olha, meu parceiro, não, tá demais pra mim, tá puxado. Não, acho que eu não tô gostando mais disso. Percebe?
Então, e como que a gente tem essa força para falar, olha, não estou gostando, acho que já não deu mais. Aqui, para essas questões femininas, é a energia feminina, porque olha que bonito. O vidro 1 é a origem, você vai passar. Por quê? O corpo ele sempre sinaliza. Isso é verdade. Olha, o origem é o vidro 1. Depois que você foi lá resgatar a sua origem feminina, você precisa lidar com a força ancestral. Depois da força ancestral, os ciclos, porque somos mulheres e somos mulheres de fase, como a lua, e a energia feminina para dar uma força, um suporte, uma consciência da nossa questão de mulher, da nossa própria força feminina, da nossa energia feminina. Percebe? Então, a gente precisa ter coragem de olhar, cuidar do físico, mas também cuidar do emocional. E quando a gente fala cuidar do emocional, é nutrir, no primeiro momento, é nutrir o nosso coração. Tem um vídeo que eu gosto muito, é um filme, que eu não vou me lembrar o nome, se alguém souber o nome, coloque aqui. É uma menina gordinha, de frente para o psicanalista dela, e ela tá numa catarse assim, de desespero, falando: eu sei que eu tenho que me cuidar, eu sei que todo mundo fala de amor próprio, que eu tenho que ir para academia, que eu tenho que me cuidar. Só que como que eu faço isso? Eu não consigo isso. Aí ele fala, calma, fecha os olhos, aí ele começa uma sessão de hipnose. Então, esse desespero dessa mulher fala, eu sei que eu tenho que me cuidar, eu sei que eu estou num relacionamento abusivo, mas como que eu consigo sair disso? É se nutrindo. E aqui eu gosto muito das terapias não verbais para começar, que é sim o Floral F-Core. Percebe? O Floral F-Core vai te nutrir para que você tenha força e falar, ok, eu tenho condição agora de olhar este problema de frente. E quando a gente tem coragem de olhar para o problema de frente, é como, gente, olha que interessante. A gente estivesse num quarto escuro e tudo dá muito medo. Por quê? A gente está num quarto escuro. E por mais que você conheça aquele quarto, no breu total, você não consegue se localizar e tudo te dá medo. Aí, quando você começa a se nutrir, quando você começa a fazer essas terapias não verbais, é como se você fosse lá e acendesse o interruptor. Às vezes não tem força de acender o interruptor, mas consegue acender um lampião. E um pouquinho, um feixinho de luz, ou abrir um pouquinho a janela, um pouquinho de luz já faz uma grande iluminação, para que você tenha força para ir lá e realmente acender a luz desse quarto escuro. Olha que interessante. Então, as terapias não verbais nada mais é do que isso. É te dar força para que você coloque um pouco de luz naquilo que te causa muito medo, mas aí você começa a perceber que não precisa ter tanto medo assim. Não é interessante? É muito interessante. Tem que beber água, né? E ser mulher não é fácil, né? Ontem eu vi uma entrevista da Preta Gil. Todo mundo conhece a Preta Gil, né? Aquela cantora, filha do Gilberto Gil. E lá no programa da Astrid, no GNT, agora eu não me lembro o programa lá. E aí, ela estava falando, olha que interessante, estava a Sabrina Sato, a Astrid, a Preta Gil e outra pessoa, outra mulher que agora eu não me lembro.
E a Preta Gil, que me causou muita, assim, que eu fiquei muito encantada com isso, dela ter coragem de se expor isso, porque quando eu penso em Preta Gil, quando eu penso em Preta Gil, em Bela Gil, a família do Gil, eu penso, gente, que família empoderada. Uma família musical, olha lá, a Flor Gil, a filha da Bela, já cantando, indo para o palco internacional. Então, eles têm esse suporte familiar, eles têm essa convivência amorosa, carinhosa dentro da família, não é? Quando eu olho assim, essa família Gil, eu falo, caramba, que família legal, que família amorosa, calorosa. E foi tão interessante, vocês já viram essa entrevista? Foi tão interessante que ela falou que ela teve um relacionamento. Ah lá, a Fê Maria, eu também acho. O que eu achei tão interessante, já que interessante, Fê, você que conhece também aí a trajetória deles. Eu já vi. A Adriana falando que já viu. Eu fiquei tão chocada no início que eu falei, caramba, a Preta Gil, que é uma mulher tão sacudida, tão empoderada, tão forte, tão alegre, ela falou que ela se deu conta que ela estava num relacionamento abusivo, que ela não sorria mais, que ela não, ela media o sorriso dela, que ela media a roupa que ela estava vestindo, que ela ia vestir para não incomodar o presentinho de Deus lá dela. E quando ela começou a se dar conta, ela já estava muito triste, apagada, totalmente apagada. E ela fala que é exatamente isso. A gente, mesmo ela, eu estou falando de Preta Gil, numa família super amorosa, eu tenho certeza que é uma família super amorosa. Mesmo ela, que vem dessa família super receptiva, super amorosa, calorosa, ela falou que existem carências internas a respeito do ser mulher que tenta se enquadrar que a mulher solteira não tem vez, que a mulher solteira ela é sempre: oi Luísa, boa tarde, Fúvia, sim, sou eu. Oi Luísa. Então o que acontece? Ela falando que ela se viu numa carência, numa necessidade de se enquadrar neste relacionamento, que quando ela se deu conta, ela conseguiu verbalizar que era um relacionamento abusivo, ela estava já totalmente apagada. E é exatamente isso. A mulher, ela é tão bombardeada, existe um imã, existe uma matéria densa em torno da mulher, que a mulher tem que ser boazinha, que a mulher tem que aceitar tudo, que a mulher não pode falar dos seus desejos, ela não pode reclamar. Onde já se viu ela reclamar do presente de Deus que Deus mandou para ela? Percebe? Que ela não pode ser ela. Existe essa matéria invisível em torno da mulher e que não escapa a ninguém, nem uma Preta Gil da vida. E isso me causou tão estranheza nesse sentido. Sim, vivemos. Sim, é verdade, Luísa. Aquela mãozinha que o colega finge que é carinho, aquele abraço que ele insiste em te dar, mesmo que você não queira, aquela encoxadinha para passar no corredor. É terrível. É como se o nosso corpo não fosse nosso. E tem que ter muito trabalho aí, muito trabalho interno e social para que a gente consiga equilibrar melhor esta balança. Mas é tão interessante, voltando, né? Que eu fiquei tão assim abismada de ver que uma Preta Gil da vida, uma mulher que eu sempre olhei tão para frente, tão poderosa, tão dona de si, quando se deu conta, estava num relacionamento abusivo. Então, gente,
não escapa a ninguém. É por isso que eu sempre, oi, Jaque, é por isso que eu sempre estou fazendo eu mesmo os tratamentos floral. Eu dou para minha filha tem 5 anos, e tento conversar com ela que ela não precisa agradar ninguém, que ela não tem que nem agradar a mim. Ela não, a obrigação dela também não é me agradar, é respeitar, é ter uma convivência adequada, mas que ela não precisa agradar ninguém. Mas isso é tão profundo, é tão enraizado, que quando ela volta da escola eu percebo algumas falas, algumas histórias, falando, olha como isso é bem denso ainda. E como que a gente se protege, né? Não temos como mudar o mundo, mas a gente começa pequenas alterações dentro de nós, nutrindo o nosso coração. Nutrindo o nosso coração para que a gente tenha condição de falar: isso tem cheiro de abuso, eu não estou feliz aqui, eu não preciso ficar aqui. Percebe? Porque algumas. Outra historinha aqui da nossa conversa terapêutica, falando de mulherada. Eu tenho uma amiga de infância que os avós dela morreram com 6 meses de diferença um do outro. Eles estavam bem velhinhos, aí primeiro morreu ela e depois morreu ele. Diferença de 6 meses. E eu falei, nossa, caramba, né? Que triste. Eles são tão próximos, né? Que não suportaram ficar longe. Ela falou, Fúvia, não se engane. A minha avó só não separou do meu avô porque estamos no interior, né? A gente é do interior de São Paulo, estamos no interior e ela não tinha como se sustentar os filhos. Porque se ela tivesse condições financeiras, se ela tivesse o apoio da família dela, ela não tinha ficado casada há 50 anos com aquele homem nunca. A neta dela me falou isso e eu falei, é verdade. Que na verdade, antigamente, esses casamentos muito duradouros, raras exceções, é porque a mulher não tem uma perspectiva e não tem força, não tem uma coragem de enfrentar tudo e todos e acaba ficando nos relacionamentos. Aí a gente via relacionamento de 50, 60 anos, mas se a gente olhar com uma lupa, custou caro, geralmente, para a mulher. Custou muito caro. É lógico que tem o outro lado, né, gente? Eu estou falando aqui da saúde feminina. Quem que é o user? Já passou por isso? Então, lógico que tem o outro lado. Também tem mulheres agressivas com os homens numa quantidade menor, mas tem. Mas, como eu disse, eu não trabalho com a energia masculina, eu trabalho com a energia feminina, eu não sou especialista em energia masculina, e a gente... eu não gosto de entrar em assuntos da qual eu não tenho tanta inteireza, tanta competência, vamos dizer assim, para falar, tá? Isso é uma responsabilidade que eu acho que todo mundo deveria ter. Adriana, já são idosos e é ruim o relacionamento. É muito triste, né, Adriana? E assim, é aquela questão, poxa, o que eu vou fazer agora? E é tão interessante que aí vai ficando idoso. Olha lá, Luísa Félix, minha mãe viveu isso, mas ainda hoje tem mulheres que não são independentes e sofrem. É verdade, Luísa. Eu tenho o meu propósito de vida é ajudar quem quer ser ajudada a ter um pouco de liberdade financeira com a terapia, principalmente com a terapia floral. FICOR, porque a terapia floral FICOR é minha. Eu que fiz, eu que idealizei como farmacêutica e terapeuta holística. E assim, muitas mulheres, o que eu percebo também, o que acontece, e quem nunca, não é verdade? Quem nunca olha e fala, poxa, o meu filho está muito pequeno, a minha filha está muito pequena, eu ainda não tenho condições financeiras para me manter. Então, vai empurrando com a barriga até onde dá. Eu conheço pessoas que quando ele fizer 10 anos eu vou me separar.
Aí a pessoa começa a fazer curso, a se preparar, às vezes começa a fazer manicure, cabeleireira, a própria terapia também ajuda. É uma realidade. Mas o que a gente precisa trazer para dentro da gente? Que é uma realidade triste, mas é uma realidade de muitas. E de muitas, às vezes, até como uma preta Gil, como eu, como você, como a Fê, como a Adriana, vamos dizer assim, às vezes não está muito legal, mas continuar, né, naquela sintonia, porque ir contra tudo, ir contra todos não é tão simples, principalmente quando tem filhos. E é muito importante que essa prevenção do Outubro Rosa comece a partir, a ser olhada do nosso coração, a nutrir o nosso coração. Porque quando você começa a se nutrir, até a sua mãe mesmo, Luísa, se ela for viva ainda, olha que legal para as mamães, se tiver dor no corpo, é o despertar da alegria, que é muito legal para as idosas e para o idoso também, né? Para o homem idoso também. Vai nutrindo, porque a cereja selvagem do F-Core, por isso que chama core, de coração, esse core aqui não é à toa, porque gotas licorosas, porque é esse elixir de cereja selvagem que nutre o nosso coração, e a partir do nosso coração, né, com essa nutrição, com esse coração quentinho, a gente começa a perceber se é possível continuar, se precisa sair, romper, ou se vale a pena dar mais uma chance, onde os dois vão fazer terapia. Percebe? Existe uma coisa que eu falo muito, que é mágoa ancestral. Às vezes aquele parceiro, ele nem é tão ruim, vamos dizer assim, porque todo mundo tem suas dores, todo mundo tem os seus pontos bons e os seus pontos fracos, todo mundo. Então, às vezes o parceiro, ele tem os pontos fracos, mas ele tem muitas coisas boas, mas essa mágoa ancestral que vem da nossa origem familiar, a mãe que não foi feliz, a avó que não foi feliz, a bisavó, aí é uma possibilidade, não estou falando que são todos assim, mas é uma possibilidade de uma das partes estar honrando a história familiar com essa mágoa ancestral, e a partir daí viver a vida como se todo mundo estivesse ofendendo. Percebe? Como que se a pessoa se defende de tudo e de todos. Aí o pai, o avô não foi tão ruim, mas a pessoa está tão na defensiva, é tão um cacto, um espinho, que ela não permite chegar nada de bom. E ela só olha para aquilo que é ruim. Também é uma possibilidade. Por isso que eu sou a favor da terapia, principalmente da terapia floral F-Core na casa inteira, para nutrir o coração. Aí a pessoa nutre o seu coração para conseguir olhar sem estar muito na defensiva, olhar sem se defender muito, porque pode ter uma surpresa de que aquele companheiro, aquela companheira não era tão ruim assim. Era a pessoa que estava tão na defensiva que esse amor não conseguia chegar. A casca era tão grossa, uma casca tão cheia de espinho, que toda a declaração de amor, toda a demonstração de amor não conseguia chegar. É como se a pessoa estivesse com uma armadura. E o que a gente faz com essa armadura? O que eu gosto muito é o Ho Oponopono. Lá na Full Terapia tem o Ho Oponopono harmonizando a vida. Faz para você. Por quê? Quando a gente vai fazendo o Ho Oponopono, a gente vai limpando essa questão da mágoa ancestral. A gente vai diminuindo essa casca grossa, essa armadura, para nos proteger de coisas ruins, mas também nos protege de coisas boas.
Não é interessante? Eu gosto muito dessas possibilidades. Aqui eu sempre falo que eu não sou dona da razão. Mais de 20 anos como farmacêutica e como terapeuta. Mais de 20 anos, né? O tempo só passa, ainda bem, quero viver muito ainda. E o que acontece? Oi, Maria! E o que acontece? A gente precisa sempre ajustando algumas coisas. Ninguém é tão perfeito que não precisa de nada, que não precisa de terapia. Ninguém. E as terapias não verbais, que é a terapia Floral Core, é um ótimo início, é uma ótima forma de nutrir o coração. Tudo bem, gente? Tudo. É como se a pessoa ela tem várias faces. É como que se a gente só enxergasse uma face que talvez não agrade muito a gente. Mas quando a gente faz terapia, a gente consegue modificar o nosso olhar e enxergar o outro lado da pessoa. Agora, existem pessoas perversas, existem pessoas que não importa o lado que está, é sempre perverso? Existe. Mas isso é 30% talvez da população. O restante são pessoas boas, são pessoas amorosas, que a gente às vezes enxerga um lado que não gosta muito, mas a gente vai percebendo que essa pessoa também tem coisas boas. Olha, aí qual que é a questão da inteligência emocional? Perceber se você não está se relacionando com uma pessoa perversa, aonde qualquer lado vai te queimar, ou que você está lidando com uma pessoa amorosa que está disposta a construir algo positivo com você. Não é? Olha que interessante. E como que a gente descobre isso? Com competência emocional. Porque as pessoas falam muito, mas é na atitude que a gente percebe as coisas. Às vezes a pessoa fala A, mas ela faz B. E se a gente não tem coragem de olhar além do discurso, a gente não se dá conta. Apesar que algumas pessoas o discurso é isso aqui mesmo, né? Ele tenta disfarçar, mas o negócio é isso mesmo. Parece bonito, mas se pega, é uma caixa de fósforo poderosa. E, mas ele é bom, ele não quis dizer isso. Acha? Aquela pessoa é tão boa, ela não quis dizer isso. Como que não quis dizer isso? Ela está mostrando para todo mundo o que ela é. Aí a gente fica, não, é um presente de Deus. Que presente de Deus? Presente de Deus é isso daqui. Que às vezes a gente olha um lado que não gosta muito, mas se a gente vai dando chance e terapizando, a gente percebe que é uma pessoa boa. Inteligência emocional, gente. E é autoflagelo também achar que uma pessoa dessa é presente de Deus. É autoflagelo. Então, precisa se nutrir para perceber que, opa, eu tenho que me afastar dessa pessoa. É melhor ficar sozinha. Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Vamos fazer um exercício para quem tiver alguma dificuldade de relacionamento. Eu não vou conseguir fazer o exercício agora com vocês, porque a minha vida é mais física do que online, e às vezes enrola aqui um pouquinho, e agora eu tenho que sair 10 para as 3, que eu tenho um compromisso, às 3 horas. Mas faz uma lista, por exemplo, quem é casado, quem é casada, faz uma lista dos pontos fortes e dos pontos fracos. Mas você vai fazer essa lista até segunda-feira. Não vai falar para ninguém, não vai mostrar para ninguém, nem para a pessoa. Aí na segunda-feira a gente vai voltar a conversar sobre pessoas
que realmente são difíceis e que não escondem que estão para destruir, e pessoas que estão para curar, tá? Na segunda-feira. Tudo bem? Aí eu vou deixar escrito esse exercício lá no YouTube depois à noite, para que a gente não se perca. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu já vou encerrar essa live daqui a pouco. Não, daqui a pouco eu não consigo. À noite ela estará lá no YouTube Full Terapia. E lá no YouTube Full Terapia eu falo toda essa questão do ser mulher, dos sintomas físicos da questão do ser mulher, desde TPM, candidíase, infertilidade, menstruação difícil, menopausa, tá? Aqui a Fê tá falando, foi ótimo. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Amanhã é feriado, então amanhã à tarde eu vou passear com a minha pequena aprendiz de alquimista, que amanhã ela não vai para a escola e eu vou passar o dia com ela, que é dia das crianças, um passeio de mãe e filha, que no final das contas somos nós duas, sempre, tá? Mas de manhã, se ela acordar bem, na verdade, aí eu entro um pouquinho de manhã para falar um oi para vocês. Senão a gente volta na quinta. Não vou entrar amanhã não. Amanhã eu faço o vídeo. Na quinta-feira, lá pela 1h30, eu tento realmente entrar 1h30, tá? Muito obrigada. Sintam-se abraçadas. Olha, fazem o alto abraço. Tem lá no YouTube Full Terapia para acolher essa criança interior, que a gente precisa nos acolher para que o mundo seja melhor, cada vez melhor. A gente precisa ter também autocuidado. Eu realmente acredito muito nisso. Um grande abraço e um bom feriado para todos nós.